Antes de mostrar a funcionalidade de cadastro do cidadão dentro do CISA, é importante frisar que essa funcionalidade pode ser acessada por todos os técnicos e gerentes, tanto dos serviços de acolhimento quanto dos serviços de convivência que utilizam o CISA da rede socioassistencial. Esse vídeo é voltado para os serviços de acolhimento que estão dentro do fluxo da central de vagas, pois a situação mais comum é que esses serviços recebam os encaminhamentos do cidadão pela central de vagas, que é operacionalizada pela Coordenadoria de Pronto Atendimento Social. Como esses serviços recebem encaminhamentos, o cidadão já possui um cadastro dentro do sistema, pois ele precisa possuir um cadastro dentro do CISA para ser encaminhado para esse serviço de acolhimento das tipologias que estão dentro da central de vagas. Portanto, esse vídeo está mais voltado para a atualização e alteração de informações de cadastros já existentes dentro do sistema. Para atualizar ou alterar um cadastro de um cidadão que esteja acolhido no seu serviço, é necessário acessar a aba Cidadão, Cadastro de Cidadão. No campo de consulta, você poderá apenas consultar as informações que já existem do cadastro que já está ou encaminhado ou vinculado ao seu serviço, caso o cidadão já tenha chego. Portanto, nós recomendamos que o operador sempre acesse o campo de cadastro/alteração. Então, quando o operador clica nesse campo, se abre essa tela. Como nós estamos falando de serviços em que os cidadãos obrigatoriamente já possuem cadastro, a orientação é que se busque o cadastro pelo código do cidadão, certo? Que está disponível em relatórios ou até mesmo na movimentação diária. Quando você inserir o código do cidadão e clicar em consultar, o cadastro do cidadão aparecerá na parte de baixo da tela e basta acessar o código dele em azul claro à esquerda e clicar que se abrirá o cadastro dele para ser atualizado, certo? É importante frisar que as únicas informações que o operador do serviço de acolhimento não vai conseguir alterar ou atualizar é o nome do cidadão, é o nome da mãe e a data de nascimento, pois, uma vez registrado, essas informações não podem ser alteradas. Quem consegue alterar essa informação somos nós do observatório. Portanto, se vocês perceberem que o nome do cidadão, nome da mãe ou a data de nascimento estão incorretos ou incompletos, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, que nós podemos proceder à atualização ou à correção das informações. Então, as informações que podem ser atualizadas são todas as informações que não o nome do cidadão, o nome da mãe e a data de nascimento. Então, todas essas informações que constam nos dados principais podem ser atualizadas ou alteradas. O endereço do município de São Paulo não pode ser alterado também uma vez cadastrado. Então, se o cidadão não possui o endereço cadastrado, é o caso do exemplo que nós estamos utilizando, o Isaac, ele não possui, por exemplo, o endereço de fora do município de São Paulo. Então, se ele me informar o endereço que ele possuía, aonde ele residia, fora do município de São Paulo, uma vez que eu cadastrei, eu não vou conseguir alterar. Então, nós pedimos atenção no registro dessa informação, tanto do endereço do município de São Paulo, quanto, caso o cidadão tenha vivido fora do município, você também pode adicionar essa informação. Outra informação que eu consigo adicionar são os documentos desse cidadão, certo? Diversos documentos podem ser inseridos no cadastro dele. Se o cidadão possui deficiência, por exemplo, eu posso clicar que sim, e ele vai me indicar para clicar para incluir uma nova deficiência. Então, se eu clicar, ele vai me abrir diversos tipos de deficiência que eu posso atribuir para esse cidadão. Então, se o Isaac, por exemplo, possuir uma deficiência física, é só eu clicar, indicar se essa deficiência afeta a mobilidade dele, sim ou não, certo? E é muito importante, sempre que esse campo de incluir aparecer,
você precisa incluir a informação antes de prosseguir. Aqui na parte de documentos, por exemplo, eu não tenho esse campo de incluir. Então, eu só adiciono as informações e prossigo. Aqui nas deficiências, eu preciso incluir antes de prosseguir na atualização ou na alteração das informações desse cadastro que já existe. Então, eu clico em incluir, confirma a inclusão do registro. Ok. Deficiência incluída com sucesso. Os dados da deficiência apenas serão atualizados definitivamente ao gravar-se os dados com sucesso pelo botão salvar. O que ele está me indicando é, então, a informação precisa aparecer assim, após eu clicar em excluir, mas mesmo assim, eu preciso vir aqui embaixo e salvar. É como se fosse uma dupla confirmação. Então, se eu só incluir e não salvar, eu perco a informação. Se eu só salvar e não incluir, eu também perco essa informação. Outra coisa que é interessante chamar a atenção são essas ações que é possível eu realizar aqui. Com essa lupinha que se encontra mais à direita, eu consigo apenas observar as informações que eu adicionei de forma mais minuciosa, tá? Não consigo realizar nada. Com o xizinho no meio, eu excluo a informação que eu adicionei de forma incorreta ou a informação que está desatualizada. E com o lapisinho à esquerda, eu altero uma informação que eu registrei de forma incorreta ou que está desatualizada. Então, se eu clicar no lápis, por exemplo, eu altero a deficiência. Se eu cliquei errado, por exemplo, e atribuí a deficiência física, mas na realidade o Isaac possui uma deficiência intelectual, eu adiciono a deficiência intelectual e altero a deficiência. Novamente, eu preciso confirmar a atualização do registro. Deficiência alterada com sucesso e apenas será atualizada definitivamente ao gravar seus dados com sucesso pelo botão salvar. Também posso indicar se o cidadão necessita de cuidados de terceiro. Se eu clicar aqui sim, ele me abre uma relação de formas de cuidado que eu posso atribuir como sendo recebidas pelo cidadão. Então, caso o Isaac, por exemplo, seja atendido por um núcleo de convivência, enquanto ele está sendo acolhido no meu serviço, eu clico na instituição da rede socioassistencial e com essa setinha aqui em cima, eu incluo essa forma de cuidado para o cidadão. Forma de cuidado incluída com sucesso. E ele também me avisa que apenas será atualizada definitivamente ao gravar seus dados pelo botão salvar. Então eu coloco a setinha para lá e tenho que depois clicar em salvar para essa informação ficar gravada nesse cadastro. Caso, por exemplo, essa informação esteja desatualizada e eu queira retirar, porque ele não frequenta mais esse núcleo, por exemplo, eu clico e na setinha que se localiza aqui embaixo, eu excluo essa forma de cuidado do cidadão. E mesma coisa, eu preciso salvar para essa informação deixar de ficar registrada no cadastro dele. Aqui nessa parte de certidão, eu posso incluir uma nova certidão para esse cidadão. Atualmente, apenas é possível registrar certidões de casamento e nascimento, mas nós queremos também adicionar certidões de óbito para o cidadão ter essa informação registrada caso ele venha a óbito. Aqui novamente, caso eu adicione as informações aqui, eu preciso clicar para incluir essa certidão. Aqui eu também posso adicionar dispositivos de contato, através do qual eu entro em contato com esse cidadão. Então aqui eu seleciono o tipo de dispositivo que eu utilizo para entrar em contato com esse cidadão, seja um e-mail, um número de telefone ou uma rede social. E aqui eu posso, por exemplo, adicionar o número de telefone que esse cidadão me informar ou adicionar o arroba dele no Instagram, no Facebook ou, enfim, esse e-mail que ele me repassar. E aí aqui eu adiciono o local de referência. Se é um número, por exemplo, apenas para recados, se é um número pessoal ou do local onde esse cidadão trabalha. E, novamente, eu incluo esse dispositivo de contato, certo? Nós aqui estamos mostrando todas as possibilidades de atualização de cadastro desse cidadão. Mas, obviamente, você provavelmente não vai atualizar todas essas informações, todos esses campos de uma vez. Então, se você souber alguma informação nova desse cidadão que você consulta e não se encontra no cadastro dele, você pode adicionar simplesmente essa informação, por exemplo,
o estado civil desse cidadão, ou a situação conjugal dele, ou adicionar um documento que ele tenha encontrado, e clica aqui em salvar, que você já vai ter atualizado especificamente o campo que você quer registrar. Quando você clicar em salvar, ele vai informar que a alteração foi efetuada com sucesso.